Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o surto inflacionário que está acendendo todos os sinais de alerta na nossa economia e que principalmente está afetando diretamente no nosso bolso, na mesa do brasileiro. O Banco Central, por meio do Boletim Focus, acaba de sinalizar que a economia brasileira está acelerando de uma maneira muito forte para um cenário de alta inflação em 2025 e em 2026. Inflação essa que já extrapolou todas as metas e que pode nos levar de volta àqueles tempos, quem é que não lembra daqueles tempos em que os preços não paravam de subir? Se você esteve vivo lá na época, na década de 80, o início da década de 90, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Conhece muito bem aquela sensação angustiante de você ir de manhã na padaria comprar o pão, pagar lá 100 cruzeiros pelo pão. De tarde, esse mesmo pão já estava custando 130 cruzeiros. No outro dia, o pão já estava custando 160 cruzeiros. De tarde, no outro dia, já estava custando 170, 190 cruzeiros. E o salário mal dava para o mês inteiro. Eu lembro que meu pai, quando ele recebia o salário, cara, a gente já tinha que ir correndo para o supermercado, porque se esperasse para o outro dia, a inflação já comia uma parte do salário, ou seja, o dinheiro já era desvalorizado assim, ó, imediatamente. Na realidade, ao longo do dia, as máquinas ficavam ali marcando o preço. De manhã era um preço, de tarde era outro preço, de noite era outro. E a gente às vezes comprava um produto que tinha várias marcações de preço, etiqueta de preço ali, uma em cima da outra. E agora, meus amigos, pelo que tem sido noticiado, parece que a gente está a um pé de reviver todo esse pesadelo. Os portais de notícias estão trazendo as informações, as táticas que os brasileiros utilizavam num período de hiperinflação para driblar essa hiperinflação, podem estar voltando e com ela, com essas táticas, a sensação de impotência diante do aumento descontrolado dos preços dos produtos no nosso país. E além disso tudo, o Lula está achando que as coisas estão indo a mil maravilha e falou para a gente comparar o governo dele com os governos que passaram antes dele, tentando fazer a gente acreditar que as coisas estão tudo dentro do controle, está tudo controlado, não tem problema nenhum. O Brasil vive no auge da sua economia, não tem nenhum tipo de problema. A gente realmente reclama de barriga cheia, quando na realidade os números não mentem, os sinais de alerta não mentem. Inclusive, o próprio Banco Central, que tem um presidente indicado pelo Lula, está emitindo um sinal de alerta que a gente precisa prestar bastante atenção e que pode impactar diretamente na nossa mesa. Bom, antes de seguir aqui, eu já quero saber a sua opinião, quero saber o que você acha desse discurso do Lula, se as coisas estão, indo a mil maravilha. Agora, seja sincero, cara, seja sincero. Você acha que as coisas estão indo a mil maravilha, está tudo muito bem? Ou você acha que as coisas estão, indo muito mal? Deixa aqui no campo dos comentários para a gente fazer a nossa enquete, para a gente passar o recado para a turma lá do governo Lula de como é que está a nossa satisfação com o governo Lula até o momento. Fica comigo até o final do nosso conteúdo, não sai no meio do conteúdo, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Você vai entender como tudo isso impacta diretamente na sua mesa. Mas sabe, né? Deixa o seu like logo aqui no início, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. Toda vez que a gente trouxer um conteúdo como esse, você vai ser notificado pelo YouTube. Bom, primeiramente vamos para essa matéria que acabou de sair em todos os portais, aqui eu estou no CNN Money, sobre o Boletim Focus, que é um boletim do Banco Central, onde traz informações do mercado, projeções para a nossa economia. E o mercado eleva novamente as expectativas de inflação em 2025 e 2026, diz o Boletim Focus. Ou seja, a cada dia que passa, os relatórios só estão aumentando a projeção, a expectativa de inflação. Por quê? Porque o governo Lula não tem absolutamente nenhum plano para resolver esse problema. Existem vários mecanismos que pressionam a inflação do nosso país para cima e todos eles estão baseados, estão lastreados no descontrole das contas públicas, do fiscal do nosso país, que também a projeção é para que o ano de 2025 o governo feche novamente no negativo, com o déficit, com o rombo na casa dos 63 bilhões de reais. E se a gente tem um governo irresponsável com o fiscal, com as suas contas, com as contas de casa, isso pressiona a taxa de juros para cima, espanta os investidores que tiram os seus dólares do nosso país, que poderiam estar investindo aqui, vão investir menos. Por isso que a gente tem a projeção também de um dólar fortalecido em 2025 e 2026. Um dólar alto também pressiona a nossa inflação, que pressiona a taxa de juros, que pressiona as contas públicas. E qual é o plano do governo
para conter os gastos. Não tem nenhum plano. Na realidade, o único plano que se tem é de gastar como se não houvesse amanhã. E para equilibrar um pouco essa balança, né? Nem muito, equilibrar um pouco essa balança, o que eles estão fazendo? Aumentando impostos, criando novos impostos, fazendo com que o brasileiro pague a conta dessa irresponsabilidade. Por isso que a gente está vendo cada vez mais relatórios como esse aqui do Banco Central, mostrando uma expectativa de inflação aumentando, acelerando em 2025 e 2026. Analistas consultados pelo Banco Central passaram a ver uma inflação mais alta ao fim deste ano e do próximo, mantendo também as suas projeções para o Produto Interno Bruto e para a taxa Selic em ambos os períodos, ou seja, 2025 e 2026 também, de acordo com a pesquisa Focus, divulgada agora nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, mostrou que a expectativa para o IPCA, o índice que acompanha a inflação no nosso país, é de alta de 5,65% ao fim deste ano. Antes era 5,60%, já aumentou mais um pouco, já foi para 5,65%. E para segurar essa inflação vai precisar de mais esforço, ou é mais esforço do governo para conter as contas, gastar menos, que é algo que não vai acontecer, ou então mais esforço de quem? Meu e teu, porque nós vamos ter que pagar mais impostos, com a desvalorização também da nossa moeda, do nosso dinheiro, a gente também paga essa conta, porque a inflação acaba se tornando meio que um imposto invisível, se você não entendeu isso ainda. E isso pressiona também, o quê? A taxa Selic, que segundo essa projeção, a taxa Selic em 2025 é de atingir a mediana de 15%. Ou seja, se hoje a gente está na casa dos 13%, ainda tem mais margem para crescer, para aumentar. E isso é péssimo para a nossa economia, é péssimo para as empresas que precisam de dinheiro, é péssimo para você que de repente quer comprar alguma coisa no cartão de crédito e os juros estão um absurdo. Vai continuar um absurdo e na realidade vai piorar ainda mais. A tendência é que bata 15% em 2025 e em 2026 essa taxa de juros atinja 12,50%. E mesmo assim a gente ainda vai ficar mais 2 anos com a taxa de juros acima de 2 dígitos, o que é um grande absurdo. Não é só a taxa de juros, não. O dólar também tende a continuar valorizado. No boletim Focus dessa segunda, houve ainda a redução ligeira na expectativa do preço do dólar em 2025. Quanto que você acha que vai ficar o dólar em 2025, hein? Bom, segundo a projeção era de R$ 6,00, mas houve uma ligeira redução, caindo para R$ 5,99 o preço do dólar. E a manutenção projetada para 2026 é que o dólar continue ali, na casa dos R$ 6,00. Ou seja, teremos um dólar ainda muito valorizado. Adeus Disney, quem tinha um sonho de ir para Disney, pagando 6 vezes o preço, não está compensando, né? Então continuaremos com um dólar extremamente valorizado, a taxa de juros também extremamente valorizada e a inflação botando o bico para cima, meu amigo, extrapolando todas as metas, e isso está mexendo com o bolso do brasileiro, que agora tem que se movimentar, tem que se acostumar com essa mudança, com a alta dos preços dos produtos, para que o seu salário possa pagar todas as contas no final do mês, e para muitas pessoas não está dando para pagar as contas, não. Olha essa matéria que saiu no dia de hoje aqui na Revista Oeste, que é uma matéria que na realidade foi publicada primeiro lá no estado de São Paulo, né? O Estadão, o estado de São Paulo. Brasileiros usam táticas da época da hiperinflação para driblar os preços dos alimentos. Você sabe o que é uma hiperinflação? Inclusive, vou colocar aqui, na tela, essa matéria que foi publicada aqui no portal do Senado Federal. Antes do Plano Real, a inflação do Brasil chegou a 2.500% ao ano. E tem muita gente que fala, Josué, a gente está aqui batendo 5%, 5,60%, tá tudo tranquilo, a gente já teve uma inflação de 2.500% ao ano, cara, então tá tudo tranquilo, mas para chegar em 2.500% ao ano, começou exatamente da forma como começou agora, estourando os limites da meta, e depois para segurar essa inflação, meu amigo, isso vira uma espiral, vira uma bola de neve, e fica cada dia mais difícil segurar essa bola de neve, que só cresce, só pega mais peso, só pega mais massa. E tem muita gente que não faz a menor ideia do que era uma hiperinflação. É isso aqui, Era uma loucura. Eu queria saber se você conhece alguma história, se você viveu alguma história. Deixa aqui no campo dos comentários. Eu passei por esse momento quando eu era criança. Eu via meu pai ali, recebia o salário, corria pro supermercado, fazia a compra de mês. Só assim a gente conseguia ter ali as compras do mês, porque ao longo do mês o dinheiro ia sumindo. Cara, não tinha mais dinheiro para nada no final do mês. Será que a gente está vivendo alguma coisa parecida com isso agora? Seu dinheiro tá sobrando, tá chegando até o
o final do mês? Deixa aqui no campo dos comentários para a gente entender como que isso aqui está impactando no seu bolso também. Eu estou colocando isso aqui na mesa porque eu sei que tem muita gente que não faz a menor ideia do que é um período de hiperinflação. Não entende isso, não consegue conceber porque não viveu isso, não vivenciou isso. Eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui que vivenciou isso e tem alertado para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos mais novos. E é importante a gente passar essa informação porque foi um período muito difícil para o brasileiro de uma maneira geral, para a nossa história. Inclusive, a gente paga os preços disso até hoje. E o que a gente tem visto agora, nos dias de hoje, é um sinal de que a inflação no nosso país está descontrolada sim. São as futuras gerações que vão ter que pagar essa conta. Mas voltando para a notícia aqui da Revista Oeste, brasileiros usam tática da época da hiperinflação para driblar preço dos alimentos. Consumidores têm combinado estratégias para conseguir levar os alimentos básicos para casa. Ou seja, não está fácil, está difícil para todo mundo. Essa matéria que saiu agora no dia de hoje, 24 de fevereiro de 2025. Embora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha sugerido que a população parasse de comprar alguns alimentos para conter a inflação, na prática, os brasileiros já adotam diversas estratégias para lidar com a alta dos preços da comida. E as táticas são as mais diversas, vai desde você comparar preço de um produto num mercado ou num estabelecimento com outro estabelecimento e você buscar os preços mais baratos, você comparar também marcas de produtos, de repente levar uma marca mais desconhecida, de repente a qualidade não vai ser das melhores, mas mesmo assim você mantém, né? Você consegue levar esse produto para casa para pelo menos suprir ali as suas necessidades com aquele produto. Muitas pessoas estão indo para os atacarejos, estão dividindo as compras. Por exemplo, vão duas famílias para um atacarejo, para esses açaí da vida, atacadão. Duas famílias vão juntas e compram em grande quantidade, conseguem um menor desconto, depois eles passam aquelas compras ali e dividem ali o preço daquelas compras. Comprar antecipadamente também, ou seja, receber o salário, já compra logo, porque ao longo do mês o preço desse produto pode ficar muito mais caro no final. Comprarem uma quantidade maior para conseguir angariar mais descontos. Ou seja, tudo que possa ser feito para esticar o dinheiro, para que esse dinheiro consiga pelo menos suprir as necessidades básicas e esse dinheiro consiga pelo menos durar até o máximo que puder ao longo do mês. E para isso leva muito tempo, leva muito esforço. Você vai deixar de consumir outros produtos. Produtos mais supérfluos vão ficar pelo meio do caminho, você não vai comprar, você vai comprar apenas o essencial. Para assim você ajustar o seu orçamento para conseguir esticar o seu salário até o final do mês. Ou seja, enquanto a turma que está tocando o nosso país não está nem aí com esse negócio de corte de gasto, cara, isso vai ficar ao seu cargo. É você que vai ter que cortar os seus gastos, é você que vai ter que pagar essa conta dessa irresponsabilidade da turma que está tocando o nosso país. Mas por incrível que pareça, o Lula acha que está fazendo um excelente trabalho. Olha essa matéria que também saiu no dia de hoje na Gazeta. Lula endurece discurso contra governos anteriores, os governos passados, e pede que o povo compare as gestões. Cara, isso aqui só pode ser piada. Não é que eles estão achando que estão abafando, isso aqui é uma estratégia de comunicação para passar o recado para o eleitorado deles que as coisas estão indo a mil maravilhas e as pessoas acreditam nisso. Mesmo os números, os indicadores apontando para um lugar totalmente diferente disso. Abre aspas para o Lula, eu tenho mais 2 anos de mandato e quero sinceramente que vocês comecem a fazer uma comparação entre tudo o que nós estamos fazendo e tudo o que foi feito nos governos depois do golpe contra a companheira Dilma Rousseff. Não quero que vocês acreditem em mim, mas estudem a história do Brasil. Ai, meu Deus do céu, isso só pode ser piada. Continuando aqui, cara. Vamos lá. Vocês vão perceber que tem 2 momentos na história desse país que o povo mais pobre foi tratado com decência. Primeiro, com o Getúlio Vargas, com a CLT, que se você estudar bem a CLT, você vai ver de onde veio a inspiração da CLT. Salário mínimo e a Petrobras. E em segundo, no meu governo, colocando o pobre no orçamento da União. Enquanto Lula discursa dizendo que colocou o pobre no orçamento, na realidade o que ele fez foi colocar o pobre para pagar o orçamento, através da inflação, que é um imposto invisível, através de uma taxa de juros absurda, através de taxações, através de aumento de impostos. E no discurso ele disse que colocou o pobre no orçamento, mas na realidade ele colocou mesmo foi o pobre para pagar o orçamento.
Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, ó, aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo, como isso tudo está impactando na sua mesa, como é que está sendo a sua rotina após essa inflação descontrolada, essa inflação que tem crescido a cada dia que passa. Deixa aqui nos comentários para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, esse tipo de informação você não vai ver o William Bonner mostrando no Jornal Nacional, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, ó, compartilha essa mensagem com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa. Assim você me ajuda a propagar essa mensagem para cada vez mais pessoas que precisam ter acesso a essas informações. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.